Boa noite, pessoal, tudo bem? Ou boa tarde, bom dia, né? Na verdade, depende da hora que você vai abrir esse vídeo. Vamos continuar o nosso conteúdo. Depois eu vou fazer um vídeo do primeiro bloco do estudo dessa semana, que é o bloco de George Simmel. George Simmel, como nós já vimos, ele é contemporâneo ali de Durkheim, de Max Weber. Ele é da escola mesmo, daquela primeira leva de sociólogos alemães que vão estruturar a ciência da sociologia, né? Mas ele não foi muito considerado na sua época. Ele precisou, ele na verdade foi um dos formadores da escola de sociologia alemã, inclusive ele vai ser um dos fundadores ao lado de Max Weber, né, exatamente disso, dessa escola de estudos da sociologia alemã. No entanto, o seu pensamento só vai se tornar mais efetivo mais à frente, como nós já vimos, por causa da questão do indivíduo. Tá? Naquele tempo, Durkheim estava em alta lá na França e seu pensamento estava se espalhando na Alemanha. Durkheim, que vinha na esteira ali do Auguste Comte e também do evolucionismo de Karl Marx, o Durkheim que tinha aquela ideia de que a sociedade, né, o indivíduo estava debaixo da sociedade, a sociedade era determinante. Só que o George Simmel ele vai discordar dessa ideia, ele vai propor que, na verdade, o indivíduo tem uma participação, ele não é tão alienado assim. Então, essa ideia de individualismo, George Simmel, depois vai ser redescoberta, como nós já vimos após a Segunda Guerra. No entanto, o George Simmel, nesse período, já falava essas coisas, ele antecipa muito do que a gente hoje estuda em termos de sociologia. Só que, para aquela época, durkheimiana, era difícil essa ideia prevalecer. Então, ele foi muito criticado. E um outro aspecto, que é o aspecto que nós vamos hoje trabalhar mais fortemente, do George Simmel, é justamente a ideia do sentimento religioso. George Simmel vai valorizar o sentimento religioso. Ele não é exatamente o que a gente pode chamar de um religioso praticante, ele era um agnóstico, como nós vamos ver mais à frente. No entanto, ele não despreza essa ideia do sentimento religioso, que é justamente o tema dos nossos slides e o tema da nossa aula hoje, George Simmel e o sentimento religioso. Tá? Primeiro, a redescoberta de George Simmel. Antes de falar exatamente da redescoberta dele, vamos falar um pouco. Ele, como contemporâneo lá do Max Weber, foi um dos fundadores da Sociedade Alemã de Sociologia, e entre os seus alunos mais destacados ele tem o Trotsky. E além do Trotsky, ele tem também o Lukács. Esses dois vão fazer muita crítica a ele, porque o espírito daquela época era um espírito de crítica à religião, não é isso? Apesar do Max Weber, na minha opinião, não ser tão crítico à religião, ele vê a religião um pouco diferente do que via Karl Marx, por exemplo, né? Nós vamos ver que tanto desculpa, às vezes parece meio confuso. Nós temos assim, o Max Weber, ele tem muita influência de George Simmel, embora isso não esteja declarado por ele, mas a gente percebe, há muitos estudiosos hoje que já, se você pesquisar, você poderá ver a influência de George Simmel sobre Max Weber, especialmente na questão do indivíduo e um pouco nessa questão da religião, porque Max Weber vai considerar a religião como um papel fundamental na estrutura social, tanto é que ela é o elemento de coesão das ideias, né? Vide a obra magna aí, Protestantismo e Espírito do Capitalismo. O George Simmel trabalha nessa ideia, só que o George Simmel vai um pouco além, vai dizer assim, é mais do que a religião como uma instituição ou como uma formulação de comportamento, há uma percepção individual da religião. O próprio indivíduo tem as suas percepções, a sua individualidade tem uma busca, um ímpeto religioso. Então, nesse sentido, o George Simmel ele vai se distanciar um pouco mais. Então, aquele negócio da religião como um instrumento de dominação, de alienação, para o George Simmel não é tão assim. Embora ele não vá se afastar absolutamente dessa ideia, ele vai dizer o seguinte: olha, não é bem assim. Tá certo, as instituições religiosas têm lá o seu poder coercitivo sobre as mentalidades, mas no fundo, o sentimento religioso ele é individual. E é por isso que seus alunos e outros críticos vão isolar o seu pensamento e vão dizer que ele é um irracional, ou seu pensamento era um pouco irracional. Veja, não é uma crítica pessoal, mas era uma crítica de que
ele estaria regredindo ao irracionalismo pré-positivista, ok? Então, estas críticas vão isolar o seu pensamento nessa época, e esse momento histórico do estruturalismo vai abafar o seu pensamento, especialmente, né, porque era muito difícil a aceitação do papel e da importância do sentimento religioso na percepção do mundo e da sua ação social, que era justamente o que o Simmel estava propondo. Para alguns de seu tempo, sua sociologia dependia demasiadamente, se aproximava demasiadamente também da própria teologia. Então, alguns até diziam que ele, na verdade, era um teólogo vestido de sociólogo. Era uma acusação muito forte, muito injusta também ao George Simmel. O George Simmel, então, vai declarar um erro, ele vai declarar o erro das teorias sociais. Então, deixa eu mostrar esse slide para você aqui. Veja, aqui ao lado, do lado direito aqui nesse slide, tem um podcast bem interessante, um podcast feito pelo Estadão. Depois, se você puder dar uma busca, aumenta aí a projeção desse slide. Veja lá, na verdade, uma tradução de um texto do Simmel muito interessante sobre as cidades. O Simmel se interessava muito pela vida urbana, especialmente de Berlim, é lógico, mas ele se interessava muito pela vida urbana e pelas relações sociais. E ele considerava um grande erro, que teria sido o grande erro metodológico de Augusto Comte e de Karl Marx, desprezar a participação efetiva do sentimento religioso na concepção de mundo dos indivíduos. A premissa baseada no instrumento na religiosidade como instrumento de dominação para George Simmel foi um erro metodológico, tá? E ele vai falar assim, olha, foi um exagero metodológico. Não vou dizer que um erro, mas um exagero metodológico. É lógico que a gente tem a contribuição de Karl Marx. É bem interessante para a gente entender a ideia de superestruturas e sistemas de organização de sociedade. No entanto, ele não está falando disso, da superestrutura em termos de instituições religiosas, mas ele está falando do sentimento religioso, daquilo que parte do indivíduo. Isso não pode ser desprezado. Karl Marx entendia que o indivíduo estava sendo manipulado de cima para baixo, que era estruturalismo, ok? E o George Simmel vai dizer que não, que havia uma participação do indivíduo, que isso então desconsiderar esse sentimento religioso era um erro científico, um erro metodológico, tá? Um dos temas mais importantes do George Simmel é justamente o dinheiro, tá? Ele tem um livro, ele tem uma obra, né? Na verdade era um grande, um longo texto dele, que se tornou um livro depois, A Vida Moderna e o Dinheiro, né? O dinheiro e o uso moderno dele. Não, aliás, e o moderno não. O dinheiro e as relações sociais. Simmel se dedicou a escrever sobre o papel da vida monetária e sua influência nas relações humanas. Para ele, somente o sentimento religioso era controlador da ambição profunda do homem. Daí a ligação que ele fazia entre esses dois temas, tá? Embora eu tenha que justificar aqui, como eu ponho no slide, que embora ele fosse batizado na igreja protestante ou na crença protestante, George Simmel ele era um agnóstico, tá? Ele se declara um agnóstico. Ele era filho, parece que de pai católico e mãe protestante ou vice-versa, mas ele mesmo se declara um agnóstico no auge do seu pensamento. No entanto, ele faz um esforço metodológico que era praxe da época, lembra? O próprio Max Weber vai defender isso, tentar um distanciamento de suas percepções, e vai dizer assim, olha, o sentimento religioso é profundamente arraigado no homem. Então ele vai tratar isso. O Trotsky também vai trabalhar com essa ideia, entretanto, o Trotsky vai trabalhar com a ideia da religiosidade, especialmente protestante, né? Eles todos gostavam de estudar a religiosidade protestante. A religiosidade para o Trotsky, ela tinha essa função estruturalista ainda, tá? Então a gente está vendo aqui uma diferença do pensamento, desse individualismo, desse sentimento individual religioso, para a ideia do processo religioso como instituição dominadora, como era muito pensado no período, nesse período aí. Lembre-se, no período ali do estruturalismo, antes da Segunda Guerra Mundial, entre a primeira e a segunda, na hora que esse pensamento se aflora, ok? Então, assim, deve-se dizer do Simmel, que o Simmel ele estava fora do seu tempo. Na verdade, ele está antecipando muita coisa
do que viria depois, tá? Suas posições quanto à individualidade, quanto ao sentimento religioso, fez dele um homem preterido, um pensador preterido no seu tempo. Contudo, no pós-Segunda Guerra, ele é redescoberto e a sua ideia de individualidade feita como uma espécie de epicentro da percepção sociológica e o fenômeno a ser estudado. Veja, quando a gente vai passar, mesmo na segunda leva dos autores da escola de Frankfurt, uma escola sociológica bastante crítica, eles vão trabalhar muito com essa ideia da história do indivíduo, da ideia pessoal. Tá? Eles vão reaparecer, ele ao lado do Trotsky, vão reaparecer e olhando para essa importância dada ao sentimento religioso e a sua funcionalidade estética moral da sociedade. Ele vai dizer o seguinte, veja, é muito importante também a obra dele com relação à estética, tá? Vale a pena estudos nessa área, vocês que estão procurando aí material para fazer TCC, trabalhar com isso. E o George Simmel, eu acho que é um autor a ser redescoberto mais aqui no Brasil e para a gente falar de ciências da religião e da religião como um todo, ok? Então vale a pena a gente entender. E outra, como eu apresentei para vocês este livro aqui, ó, eu acho que ele vai aparecer com a capa invertida para vocês, não é isso? Por causa do programa. George Simmel e a modernidade, ele está sendo muito lido hoje como um autor que antecipa a ideia ou as discussões pré-modernas de indivíduos e dos valores mais subjetivos, etc. e tal. Ok? Bom, então George Simmel é este autor importante para nós aqui no estudo da sociologia da religião, justamente por causa deste ponto crucial para ele, que é o sentimento religioso. Eu acho que para nós é importante que a gente tenha essa ideia de valorização do sentimento religioso como um processo a ser melhor compreendido e o processo da individualidade. Aqui as duas frases do George Simmel. A história não pode ser mais que a história dos processos mentais, os fatos psíquicos constituem a substância da história. Então veja como ele está se valendo muito da ideia de individualidade. Bem, George Simmel vai ser melhor estudado pela sociologia americana. A sociologia americana vai se apropriar do George Simmel por um fato bem interessante. É porque a sociologia americana, se você lembrar bem da escola americana que já vem seguindo ali a antropologia americana, da Margaret, você vai ver o seguinte: o psicologismo, a função do psicologismo no estudo da sociedade. Então, por isso, o George Simmel vai reaparecer com força e a sociologia americana após a guerra, é que vai ser o grande, digamos, a grande avenida, ou pelo menos o grande mecanismo de difusão sociológica. Se antes da guerra nós tínhamos a França, a Europa, especialmente a França durkheimiana, e a Alemanha de Max Weber, como as grandes escolas de sociologia, após a Segunda Guerra, nós vamos ter digamos, uma mudança, a balança vai para o mundo americano, e aí o psicologismo, no qual George Simmel se insere bem interessantemente e de uma maneira diferente. Por isso é importante que a gente resgate um pouco do estudo deste autor, e vale a pena vocês que estão aí preparando material, tentando estudar, conhecer um pouco deste autor. Por isso que eu pedi para vocês, pelo menos conhecerem um pouco da sua história, um pouco do seu pensamento, para a gente conseguir trabalhar um pouco. Nós vamos parar por aqui. A nossa próxima aula nós vamos falar um pouco mais da ideia de sentimento religioso e o estudo da sociologia da religião. Até mais, muito obrigado, bons estudos.